Ah, eu tenho um negócio muito legal para contar para vocês. Chegou a minha placa de 100 mil inscritos no YouTube. E agora eu vou começar a investir também em lives no YouTube, conteúdo no YouTube. E a gente faz aulas maiores lá, ok? O Lourinho tá pedindo live de 45 minutos. Hoje não vai ser 45 minutos. Hoje o que eu tenho para te explicar é rápido e objetivo. Porque amanhã eu tenho uma outra aula, tudo sobre ansiedade. Ontem a gente começou falando sobre ansiedade. E por que eu estou falando muito? Claro, porque o assunto é complexo e você não vai se livrar desses níveis de ansiedade da noite para o dia, obviamente. E eu te garanto isso. Mas eu te garanto que você não é refém do que tem te causado mal aí, dos seus níveis de ansiedade, ok? Eu tenho muita coisa para te falar sobre, então eu trouxe duas ferramentas, duas das que eu considero duas das mais poderosas aí, além do autoconhecimento, de você saber quem você é, a que veio, e assim nada pode te atingir. Bom, ontem eu terminei falando muito sobre... Bom, vamos lá. Antes de ontem, para você que chegou agora, aqui nas nossas 30 lives, essa live de número 14, quase na metade, olha, você já pensou que a partir de amanhã a gente está no topo da serra e depois a gente já começa a descer? E aí a gente vai partindo para o fechamento aqui do nosso programa. Esse programa são 30 lives que eu estou aqui com muito carinho, muito prazer, disponibilizando o meu tempo, por isso eu fico muito honrado com cada pessoa que está aqui comigo. E eu não meço esforços para entregar tudo que me vier em mente, o que eu falaria para a pessoa que eu mais amo. Muitas dessas coisas eu compartilho com a minha mãe aqui. Muitas das vezes eu sempre dou uma opinião, que não é um conselho, é uma opinião. E às vezes a gente dá opinião, e não no caso da minha mãe e tal, mas algumas pessoas ou outras não seguem e tá tudo bem, porque não é um conselho, não é um mandamento, é somente uma opinião. Eu compartilho o que eu já passei, o que eu refleti e o que realmente me faz cada vez ter uma vida com mais propósito, uma vida mais cheia, uma vida mais florescente. E eu aprendi há uns anos atrás a parar de criticar o que eu já critiquei um dia. Eu não tenho problema em dizer o quanto que eu erro, o quanto que eu errei. Por quê? Porque o erro é o maior presente, um dos maiores presentes que você recebeu da vida. A possibilidade de estar errado, a possibilidade de errar e perceber que errou. Porque uma coisa eu estou aqui para te falar, você vai errar, você vai estar errado. Se vai perceber que está errado ou não, se vai conseguir corrigir e tirar proveito disso ou não, aí já é com você. Mas o tempo todo você vai estar errado e está tudo bem, porque errar é uma bênção. As pessoas que não percebem que erram e que erraram, ou não assumem que erram e que erraram, são as pessoas que são as mesmas. Eu lembro um dia eu passei lá no bairro Planalto, onde eu morei até os 16 anos, e eu vi muitos dos meninos da rua, isso tem anos já, tá? Eu vi muitos dos meninos da rua, na rua do mesmo jeito. E eu já estava dirigindo, já estava trabalhando e os meninos estavam lá, mais velhos do que eu, soltando papagaio do mesmo jeito. Por quê? Porque estavam fazendo as mesmas coisas, porque muito possivelmente não perceberam que estavam de repente num caminho errado aí da evolução, e muitas dessas pessoas não têm uma vida tão satisfatória hoje, enfim. Mas sempre eu digo que antes tarde do que mais tarde. Lembrando que morou no Planalto, lembrando que eu vou lendo os comentários aqui, pode ir escrevendo, pode ir conversando comigo, eu vou respondendo mentalmente aqui, e depois eu assisto de novo para ler mais comentários. A forma que eu tenho de saber se vocês estão adentrando aí, se o conteúdo está adentrando a sua mente, são os coraçõezinhos. Então, quando você se sentir à vontade aí, quando for de verdade, mostra pra mim o que você está entendendo, o que está acontecendo, vai dando o coraçãozinho aí, porque nós adoramos corações, ok? Lembrando que na evolução dessa live aqui, eu vou já, terminando esse assunto de ansiedade, meditação e uma técnica de Augusto Cury para ansiedade, que é o CDC, vamos falar disso possivelmente amanhã. Eu vou começar a entrar especificamente num conteúdo mágico, num conteúdo inovador, num conteúdo maravilhoso que é a ciência da felicidade. E eu vou te entregar aqui em algumas lives o que eu entrego em 26 horas de conteúdo, para você ter uma ideia. E a gente vai compartilhar isso aqui e posteriormente eu vou abrir a live para conversar com vocês. E eu quero dar a minha humilde e sincera opinião na vida de vocês, no problema que você esteja vivendo. E as minhas respostas, claro, vão ser um resumo de tudo que eu penso, de tudo que eu vivo. As minhas respostas vão ser um resumo de tudo que a gente falou até aqui e que tem sido transformador para mim. Vocês não imaginam o quanto que vocês estão me enriquecendo com essa oportunidade de ensinar aqui para vocês também
nesse projeto que eu já quero fazer há muito tempo. E o que eu quero falar, eu terminei falando que que a ansiedade, tem ansiedade está tudo bem, tem depressão também está tudo bem. O problema é não procurar orientação, não procurar ajuda, e esse que é o problema. E que muitas vezes você acha que o seu problema é a ansiedade, porque você sofre, tem crise de ansiedade, que ela pode ser um pensamento acelerado apenas, ela pode ser um barulho mental moderado ou forte, ela pode ser uma emoção que te domina, ela pode reverberar em crises pelo corpo, de ansiedade, de falta de ar, de frio no estômago, de dor nas costas, de dor de cabeça. Isso certamente, se estiver acontecendo, está tudo bem, pode estar atrapalhando a sua vida, você está passando por um processo e de repente não era por acaso que você estaria aqui hoje comigo nessa live. O que eu quero ensinar para vocês é meditação. Todos, eu não gosto de todos, mas 99,9%, a grande maioria das pessoas de alto desempenho, das pessoas de paz interior, das pessoas, dos grandes executivos, eles praticam meditação. Você não faz ideia do que a meditação é capaz de fazer na sua vida. A meditação é capaz de espantar as emoções negativas que vão acontecer na sua vida. Lá na frente eu vou dar uma aula sobre emoções, explicar o que são emoções, explicar o que são emoções positivas, já dou aqui uma pincelada, que são emoções que tendem a aproximar, como amor, carinho, gratidão, cuidado, etc, etc. E emoções negativas são emoções que tendem a afastar, como a raiva, o rancor, o ódio, a ansiedade, o medo, a culpa. Nós falamos muito de culpa lá para trás, não foi por acaso. E essas emoções negativas, como por exemplo o medo, a culpa e a ansiedade, são emoções que podem dominar os seus pensamentos. As emoções só vão conseguir te fazer mal se elas dominarem negativamente os seus pensamentos. Ou seja, se elas, quem domina quem é mais forte que quem. Então, se a sua emoção negativa, ansiedade, medo, culpa, está sendo mais forte que você, a ponto de te dominar, você tem que reverter esse jogo. Como? Sendo mais forte que ela. Ou seja, tendo força no pensamento para pensar naquilo que você sabe que deve pensar. Por quê? Porque eu já disse em algumas lives atrás que tudo só existe em um único lugar, que é dentro da sua mente. Já pensou? As suas dores existem aonde? Só na sua mente, não existe no mundo aqui fora. O seu medo, a sua ansiedade, as suas comemorações, as suas vitórias, as suas conquistas, tudo de bom e de ruim, só existe na sua mente. É uma realidade que você cria por níveis de importância que dá, e não vou voltar nesse conteúdo dessa live também, porque ela já passou. Mas uma vez que tudo só existe na sua mente, você já parou para pensar que você só sofre quando você pensa? Todas as suas dores, você só sofre quando você pensa. Eu fui traído pelo meu namorado. Isso me dói. Mas só dói quando você lembra, bebê. Só dói quando você pensa. Tá bom, não estou falando que não tá ok, que não tem que sofrer, não importa. Mas você só sofre quando você pensa. Quando você, por algum acaso, se envolve com outro processo, com uma outra situação que você esquece do que aconteceu, você não sofre. Você só vai lembrar do sofrimento quando pensa de novo. Já parou para pensar que uma pessoa que te fez mal, qualquer que seja o nível, você só sofre quando você pensa. Ou seja, o meu nível de ansiedade que me faz mal, geralmente me faz mal quando eu penso, a não ser que seja aí uma exaustão, que você já esteja reverberando pelo corpo e está tudo bem. O problema é que esse tempo todo você está treinando a sua mente a pensar no que não deve pensar. E como você já sabe, você pensa e esse pensamento vai para o inconsciente, as emoções são inconscientes e você acaba sendo dominado por ela. Porque que se vira a pior coisa, acho que é pior do que falar para um bêbado, você não está bêbado, é falar com um ansioso que se relaxa. É falar com alguém que está correndo, falar, você está correndo. Então, falar para um ansioso relaxa e nada é a mesma coisa. Talvez seja até
pior falar, relaxa, fica tranquilo, porque não vai adiantar. Por quê? Porque ele sofre. Por quê? Porque ele não consegue parar de pensar. Porque tem coisas que são mais fortes que o seu pensamento. A sua emoção, que é inconsciente, ela é mais forte que o seu pensamento. Então, qual que é a única forma de não sofrer? É não pensando. Qual que é a única forma de não pensar? Dominando o meu pensamento emocional. Dominando aquele pensamento que é gerado por uma emoção negativa. Tá bom, Renner, faz muito sentido o que você está falando. Mas e aí? Como que eu faço para dominar esse meu pensamento? E é aqui que eu quero chegar. Eu já critiquei muito pessoas que meditavam. E não tem problema falar sobre isso. Como eu já critiquei pessoas que fazem terapia, mas a língua está aí para quê? Para apagar a língua. A língua é o chicotinho do corpo e a gente está aí para apagar o que a gente fala. E hoje eu digo para vocês, com muita certeza, meditação e terapia são ferramentas poderosíssimas de pessoas incrivelmente diferenciadas. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes, Renato Bruno, meu mentor está aqui, meu professor, meu parceiro, quantas vezes você lava o seu corpo por dia? Uma vez por dia, então, um período de 24 horas você toma banho. Aqui, não na França, porque lá é baixo, economia de água. Não, de repente, no calor do verão, você toma mais de um banho por dia. Mas quantas vezes você toma banho por dia? Quantas vezes você higieniza o seu corpo por dia? Uma vez por dia, a cada 24 horas. Quantas vezes você escova dente por dia? Sei lá, umas 4. Então, a cada 6 horas, eu higienizo, faço a minha higiene bucal, limpo os meus dentes aqui, que não são lentes. E quantas vezes por dia você faz a sua higiene mental? Quanto tempo vai demorar para entender que cuidar da sua mente é tão importante ou mais importante do que cuidar do seu corpo? Quanto você tem feito isso por dia? Eu te garanto que pouquíssimas vezes. E o que eu vou te falar hoje, amanhã, são exercícios de higiene mental. Você liga para a faxineira da sua mente para dar uma limpadinha cada vez mais. E isso começa a fazer sentido. Então, eu tenho convicção, perguntei isso aqui ontem, que algumas pessoas aqui dentro da live já tentaram meditar e não conseguiram. Você já tentou meditar e não conseguiu? Põe aí para mim de novo, eu perguntei isso ontem, dá um aceno, coloca um eu, coloca um oi. A Débora está respondendo que nenhuma vez ela faz a higiene mental. Porque ninguém faz. Porque a gente não foi criado, preparado para fazer higiene mental. Porque hoje, como os níveis de estresse, ansiedade, depressão e sujeira e lixo mental aumentaram assustadoramente, agora que as pessoas estão se preocupando com isso. E uma das formas de fazer essa higiene mental é ter força no seu pensamento. E eu estou aqui para te dizer que a meditação é a academia de ginástica do seu pensamento. E se você já tentou ir à academia e não conseguiu, eu te entendo. Se você tentou fazer meditação e não conseguiu, eu te entendo. Mas quanto mais você faz, mais você treina e mais fácil fica. Por exemplo, digamos que você seja destro, escreva com a mão direita. Essa é a minha direita, deve estar invertido aí. Se você tentar escrever com a sua mão trocada, no meu caso a mão esquerda, você vai conseguir? Não vai. Isso é um problema? Não é, porque é muito simples, eu só treinei a mão esquerda, a direita para escrever e eu não treinei a esquerda. Mas se eu continuar incessantemente, ainda que a letra saia feia, saia torta, continuar tentando escrever com a minha mão esquerda, é a repetição que Tony Robbins, a PNL e as pessoas tanto defendem. Eu vou ficando cada vez melhor até que eu escrevo perfeitamente com a mão esquerda, tanto quanto eu escrevo com a direita. Se eu der a mesma quantidade de treino para essa mão que eu dei para essa. O que eu quero te dizer é que não tem ninguém dizendo que no começo você vai conseguir todo o êxito na sua meditação. E talvez não vá. E tá tudo bem. E eu quero te explicar o porquê que você já tentou meditar e não conseguiu. Eu tenho uma convicção aqui. A grande maioria das pessoas que tentaram meditar e não conseguiram, começaram pela meditação mais simples, que é a meditação que você foca na respiração, correto?
Então você foca na respiração. E qual que é a ideia central da meditação? É manter o seu foco, o seu pensamento, a sua força de pensar em um único ponto. Então você foca na respiração, percebe o ar entrando e o ar saindo, mas você tem um pensamento acelerado, talvez não seja uma síndrome, né? Mas você tem um pensamento acelerado, que daqui a pouco você pensou na chuva que cai. E sem perceber, você começa a pensar nos passarinhos que estão molhando, pobrezinhos. E começa a se questionar, será que os passarinhos conseguem cantar molhados? E se pergunta, será que algum canto de passarinho que eu ouvi era molhado? E nisso você se lembra, opa, pera, eu tinha que pensar na respiração. Ah, não consigo meditar não, vamos embora. E você abandona. Tenta escrever aí, a não ser que você já tenha treinado, algumas palavras com a mão trocada. Quando as letras saírem tortas, é o passarinho bebendo água molhada, é o passarinho cantando molhado lá na rua. Só que o que você acha, aqui é o ponto, tá? Aqui é o ponto. O que você acha que tá dando errado, vamos lá, vamos dar outro exemplo. Aí você volta pra cá, aí percebe, o ar entrando na narina, passando aqui, na terceira você solta. Quando você solta, você percebe que saiu quentinho. Aí no quente você lembrou, sei lá, da tela quente, e que vai passar Homem-Aranha, e você lembra da Mary Jane Wash, um beijo de cabeça para baixo, e quando beijo de cabeça para baixo, você lembra que ela respira fundo, e você lembra, opa, eu tinha que pensar na respiração, e volta e desiste de meditar. É isso que acontece ou não é? Já estão respondendo aqui, Andressa Lira, que justamente, é exatamente isso que acontece, ok? Mas agora que eu tenho que te dizer que é exatamente isso que tem que acontecer. Eu vou fazer uma analogia totalmente válida e real para que você possa entender. Quem frequentou ou frequenta ou já tentou frequentar a academia de musculação aqui, fala tchananãs aí, dá um eu, dá um oi, dá um aceno. Quem já frequentou ou tentou frequentar ou frequenta a academia de musculação, dá um aceno. Na edição, acho que foi na segunda edição da imersão do Método Sim, eu chamei lá na frente um cara moreno, que o cara tinha 42 centímetros de braço, aqui deve ter o quê? Uns 32. Ele tinha um bração assim, ó, veiudo, que a veia bonita passava assim. Eu chamei ele lá no palco, pedi para ele mostrar o braço dele. E ele mostrou. E eu perguntei a ele, e eu vou até anotar isso aqui pra gente fazer um cálculo bem legal aqui. Vou pegar um papel do meu pai aqui. E eu perguntei a ele, eu esqueci o nome dele agora, eu não sei se tinha alguém aqui que estava lá, acho que a Pri estava lá, Tiziano estava lá. Tiziano, tem outro exemplo incrível aqui de vida. Mas eu olhei aquele bração, e eu com o meu bracinho, eu falei, poxa, que inveja, ele consegue ter um braço desse tamanho e eu não. E eu perguntei para ele assim, ô Roberval, eu não lembro o nome dele, eu chamei de Roberval aqui. Roberval, quanto tempo você malha para esse braço ficar desse jeito? E ele disse 10 anos. Estou só anotando aqui para não esquecer, tá? Porque alguns dados podem não ser precisos, mas foram Rafael, vou chamar de Rafael então, Tiziano. Falei, Rafa, quanto tempo você demorou para ficar com o braço desse jeito? Ele falou 10 anos. Falei, 10 anos? Você malha quantas vezes por semana? E ele falou que malhava 6 vezes por semana, de segunda a sábado. E eu falei, de 6 vezes por semana, a sua ficha, quem malha agora vai entender o que eu estou falando. A sua ficha é ABC. Então, dessas 6 vezes por semana, 2 delas apenas você malha o seu bíceps, certo? Ele falou certo. Então, 2 vezes por semana você malha bíceps. Olha isso, quantos exercícios de bíceps você faz? Ele falou 3. Eu falei, quantas repetições? Ele falou 10. Eu falei, quantas séries? Ele falou 4 séries de 10 repetições. Eu falei, olha que incrível. Rafa, para você ficar com o braço desse tamanho, você precisou de fazer um movimento, que é o movimento de deixar o peso descer e subi-lo novamente. Você fez isso algumas vezes. Ou seja, eu vou fazer essa conta aqui, ligar o meu telefoninho, não sei nem onde é que está a calculadora dele, mas só para vocês entenderem o poder disso. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120 vezes ele faz por cada dia que ele malha. Ele faz isso 2 vezes por semana,
O ano tem 48 semanas e ele faz isso 2 vezes. Ele faz isso 86 vezes. Então, 120 vezes que ele faz por dia, vezes 86 dias, é igual a 10.320 vezes que o Rafael faz isso todos os anos. E ele malha há 10 anos. O que eu quero dizer é que para o Rafael ficar com um braço veiudo, lindo, maravilhoso, aquele bíceps, ele teve que fazer o movimento de deixar o peso ir e trazê-lo de volta 103.200 vezes. Eu estou falando, senhoras e senhores, de 103.200 vezes. Aí você escreveu ao contrário. Deu certo? Acho que não, né? Não, o 3 ficou ao contrário. Durante 103.200 vezes, ele precisou fazer esse movimento. E é exatamente isso que acontece na sua meditação. 96, 80, e é mais do que isso, é a conta aqui que fiz de cabeça. Mas então mais de 103.200 vezes. Obrigado aí pela correção, as professoras de matemática aí. O que eu estou querendo te dizer? Que todas as vezes que você começa a meditar, é como se quando você foca o pensamento em um lugar só, é como se você estivesse segurando o peso aqui em cima, ok? Mas para o seu braço crescer, você precisa deixar o seu braço ir, para quê? Para fazer o exercício. E o exercício é trazê-lo de volta. E quando você está meditando, é isso que acontece. Quando o seu pensamento sai, e você acha que não está conseguindo, é exatamente aqui que você está conseguindo. Porque quando o pensamento sai, acontece exatamente o que precisa de acontecer. E é aí que você faz a sua parte, que é trazer o peso de volta. Que nada mais é do que tranquila e levemente você traz o pensamento de volta para o seu foco, que nesse momento é a respiração. E você fica segurando o pezinho assim, e você logo deixa o pezinho escapar. O pensamento vai de novo para a comida, para Mary Jane, para o passarinho, para o que você tem que fazer amanhã. E quando você perceber, é isso que precisa. Porque você precisa exercitar, trazer o pensamento de volta de novo. E quando você fica um longo período com o pensamento fixo, você está segurando o peso aqui, que é um exercício isométrico importante também, só esperando ele sair para você trazer. O que vai te dar o que você precisa na meditação é quantas vezes você conseguir trazer esse pensamento de volta. Ou seja, o que você achava que te fazia não ser capaz de meditar é exatamente o que você precisa fazer para meditar. E quanto tempo você consegue segurar o peso? No começo um pezinho, depois um pesão. E é por isso que no começo a meditação requer, obviamente, alguns pequenos cuidados preparatórios, como por exemplo um lugar silencioso, como por exemplo o telefone no silencioso com o vibracall desligado, como por exemplo colocar o telefone para te despertar 10 minutos, para que você não fique de minuto em minuto, dando uma bicadinha lá para ver, se desconcentrando. E apenas 10, vai tentar não, Dani, vai conseguir, porque apenas 10 minutos de meditação por dia, a princípio agora, começa a fazer diferença no seu bracinho. 10 minutos de meditação por dia começa a te dar a força que você necessita. Porque lembra, tudo que você precisa é ter força para puxar a rédea do cavalo do seu pensamento. Do seu pensamento que a gente metaforicamente chamamos ontem de cavalo. Seu cavalo quer ir para o pasto de lá, mas você sabe que o pasto de cá é melhor. Então você tem que ter força para trazer o seu pensamento para o lado de cá. Então, acorda cedo. Vê um momento que está todo mundo dormindo. Vai para a sala, vai para o chão da cozinha, senta com a coluna ereta, como se estivesse
equilibrando um livro na cabeça para te ajudar a centrar. Essas posições são muito favoráveis, ok? Sente de uma forma confortável que você não apoie, preferencialmente não apoie as costas, que você consiga ficar ereto. E aí você foca o seu pensamento na respiração. Mas fica tranquilo, porque eu tenho um presente para vocês. Hoje, até amanhã cedo, eu vou disponibilizar para vocês no grupo do Telegram uma meditação guiada, aonde você vai simplesmente ouvir o que eu estou dizendo e vai seguindo os meus comandos. Então eu vou te guiar numa meditação. Geru Santos. Existem meditações mais propensas para a música e outras sem. A princípio, eu vou querer que vocês façam sem música, ok? Eu vou fazer da melhor forma para que você, quando chegar no final dos 10 minutos, você vai se sentir mais centrado, mais relaxado e mais pronto para o seu dia. Naquela meditação, depois de uma noite de sono, depois de uma live dessa, você vai dormir mais tranquilo, vai acordar, vai meditar. Então já se programa para acordar um pouco antes. E é assim que você tiver a convicção que você despertou completamente do sono, vai para um lugar onde não tem ninguém. Pega o seu fone de ouvido, coloca no seu Instagram, no seu Telegram, dá o play no áudio que eu vou te mandar, que vai durar ali alguns minutos, e você vai repetir isso todos os dias pela manhã. O que eu preciso te alertar? 2 coisas, que a médio e longo prazo vai fazer toda a diferença na sua vida, porque daqui a pouquíssimo tempo, você começa a perceber que você já está mais conscientemente forte para sofrer menos. Ou seja, para ter menos emoções e reações negativas que te levam à dor e sofrimento. Você vai ter mais pensamento forte para poder trazer o seu cavalo para onde te faz bem. E isso começa a liberar energia no seu dia. Não é hipnoterapia, tá? É simplesmente meditação mesmo. Amo hipnoterapia, terapia por hipnose clínica. Tenho cursos disso, mas eu não sou terapeuta, não aplico, é só por conhecimento que eu fiz. Não tem nada de hipnose. E eu te explico hipnose também, tá? Não vai ser amanhã não. Eu vou deixar no grupo de Telegram amanhã. Não, até amanhã, quando vocês acordarem, garanto que vai estar lá, não sei que toda a luz acabe, minha bateria acabe, mas até amanhã, quando vocês acordarem, acordem, corram no grupo de Telegram e vai estar um áudio, que é uma meditação guiada que vocês vão fazer comigo durante 10 minutos de meditação ali. E durante essa meditação você vai perceber tudo que a gente falou aqui na live. E essa live, óbvio, daqui a pouco eu vou fazer questão de soltá-la para você. Aleph Santos pode fazer quando acorda e pode fazer antes de dormir também. São os melhores horários. O horário onde você tem mais conexão com a sua mente inconsciente. Ciência, tá, gente? Não é mandinga. Tem mais conexão com a sua mente inconsciente e você tem mais possibilidade de trazer para o seu inconsciente aquilo que você quer usar no seu dia. Então, por isso que é importante a gente preparar o sono. Preparar o sono é uma das ferramentas para ajudar a diminuir a ansiedade. Eu vou tentar fazer mais 2 lives de ansiedade. Eu ia fazer mais uma, mas vou fazer mais 2 lives de ansiedade. Como participar desse grupo? Subiu aqui Lincoln, que perguntou, se eu não me engano. Na biografia do meu Instagram aqui, como eles falam, o link da bio, onde fica a minha fotinha, meus seguidores, uma frase, ajudei mais de 1 milhão de pessoas, não sei o que lá, tem um link lá embaixo, você clica nesse link e cai direto no meu Telegram. E aqui, logo depois dessa live, eu já vou deixar, já tem lá nos meus stories, alguns links que eu sempre falo, vem pro Telegram, arrasta pra cima, vou fazer uma chamada sobre meditação no Telegram, nas lives, nos stories aqui, chamando para vir para o Telegram. Então vem para o meu grupo de Telegram, porque eu posto, interajo com vocês. É um grupo que só eu falo, tá? Queria ouvir vocês lá, mas só eu falo.
Ana Lore 5.0. Só estou dormindo com remédio e tá tudo bem. O dia que a sua mente tiver força suficiente para não precisar do remédio mais, ok. Mas graças a Deus temos remédio, temos medicina, temos Deus capacitando pessoas para que possam ter sabedoria, para que possam nos ajudar a ter uma vida melhor. Tem gente que fala assim, mas eu vou ter que tomar remédio todo dia agora. A Nath vai, lembra da Nath? A Nath, quando transplantar o rim, que é a cura dela, ela tem que tomar remédio para o organismo dela não rejeitar o rim a vida inteira. Mas, gente, qual é o problema disso? Será que você não está aumentando um problema? Está perdendo a oportunidade de viver bem por trazer emoções negativas para você? Afinal de contas, você tem que tomar banho todo dia, escovar dente todo dia, fazer xixi todo dia, comer todo dia, fazer cocô todo dia. Tomara que todo dia, né, mulheres? Deus abençoa que todo dia, mas você tem que fazer tanta coisa todo dia, o que é um remedinho a mais, um remedinho a menos, ok? Então, se você está num nível elevado de ansiedade ou de depressão, tá tudo bem. Você precisa se tratar e existem medicamentos e medicina avançada para isso. Se não está se adaptando muito bem com um dos remédios, peça ao seu médico para trocar o remédio e tá tudo bem. O que importa é que você acorda viva amanhã. É que você tenha a oportunidade de amar e cuidar das pessoas que você ama e ser amado também. Ok? Então, remédio, óbvio, é uma questão de adaptação. No começo é ainda mais difícil, mas com remédio, sem remédio, com crise, sem crise, baixos ou moderados níveis de qualquer coisa, ou se você for a pessoa mais feliz e saudável do planeta mentalmente, a meditação vai te ajudar a ter uma vida melhor. Porque nos momentos principalmente difíceis, é a força do seu pensamento que vai te ajudar. Quando você precisar de ter confiança para fazer algo, para um projeto, aí ó, tá vendo que gracinha? Um monte de gente toma remédio também, top! Graças a Deus que vocês tomam. E vivem muito melhor do que gente que acha que é um problema tomar remédio. Então, remédio aliado à terapia, a essas ferramentas que a gente passa, lembre-se, eu não sou terapeuta. A aromaterapia ajuda, eu vou falar disso também. Eu vou te dar umas 10 dicas para melhorar os seus níveis de ansiedade, só que a mais poderosa é a meditação, ok? Porque para a técnica que eu vou ensinar amanhã ou depois do Augusto Cury, que é o DCD, olha, hoje o dia foi bem cansativo, graças a Deus. É o DCD, do Vida, Critica e Decide. Você vai precisar de muita força consciente para poder fazer isso. Você vai precisar de muita força na mente consciente, muita força mental para poder utilizar uma técnica poderosíssima que eu aprendi com os livros e as palestras do Augusto Cury, que é uma das maiores referências aí no segmento, ok? Então, eu vou precisar que vocês tenham força. Então, pratiquem a meditação. Eu vou trazer aqui outras técnicas e vocês vão entender que realmente, talvez o que você achava que era o fim do mundo, tá tudo bem. E você tá vivendo uma vida que podia ser ainda melhor se você simplesmente se conscientizasse. Você vai precisar na sua vida de autoconfiança para poder colocar os seus projetos em dia, para poder tirar os seus projetos do papel. Você vai precisar de força na mente para ter coragem ou para espantar o medo quando você decidir que precisa disso, segundo a técnica que eu vou te explicar. Você vai precisar de força no pensamento para dizer que ama alguém que você tem vontade de dizer e nunca teve coragem e nunca foi lá dar a cara a bater e fazer acontecer. E talvez essa pessoa esteja perto aí com a barreira e fica naquela que ninguém quer a barreira. Para tudo que você for fazer na vida, você precisa de força no seu pensamento. E a meditação incessante. Eu vou terminar a live de hoje falando sobre ser consistente. Nada tem sentido se não houver consistência. Nada vai acontecer se não houver consistência. Eu sou uma pessoa que tenho muito a melhorar, muitos defeitos, tenho que melhorar muitas coisas na minha vida, é verdade. Mas eu sou uma pessoa extremamente... Eu chego a ser até chato perto das pessoas de tão positivo. De tão enxergar o lado positivo em tudo. Às vezes eu xingo.
às vezes eu reclamo, mas é muito rápido quando isso acontece, a virada do só acontece o que tem para acontecer. Renato estava gravando o método assim, online comigo hoje, nosso curso online, e a gente gravou uma aula maravilhosa, a aula ficou maravilhosa, e a gente percebeu que ele tinha encostado no relógio dele e tinha parado a gravação. E a gente falou, nossa, não acredito. Você acredito sim, a gente vai fazer melhor. A gente começa a rir e a aula realmente saiu uma maravilha hoje e um dia bem produtivo. Então, mas eu não sou positivo assim de ontem para hoje. Eu aprendi há muitos anos que só acontece o que tem que acontecer. Que o que não tem remédio, remediado está. Eu aprendi há muitos anos que nem sempre eu vou ganhar. Nem sempre vai sair do meu jeito. E com o tempo, eu aprendi que o meu jeito nem era o melhor. Para eu ficar achando que as coisas que estão fora do meu controle não têm sentido. E as frases que eu venho repetindo para vocês há muito tempo. Quem disse que do seu jeito é o certo? Quem te disse que do seu jeito é o melhor? Vocês assistiram o filme Clique? Se você pudesse escolher, você teria pulado todas as fases ruins da sua vida. Talvez mesmo sabendo que foram as fases ruins, que te deram forças e habilidades para que você possa conquistar o que de bom você tem. Então hoje eu queria terminar agradecendo aqui os milhares de corações, incontáveis corações, e dizer que todas as vezes que você quiser fazer algo para o seu bem, a meditar, todas as vezes, vai ter uma outra parte de você aqui atrás, uma voz, um barulho, um pensamento inconsciente, te dizendo que você não é capaz, te dizendo que isso é besteira, te dizendo que isso não vai levar a nada. E somente a constância vai fazer esse camarada aqui desaparecer. Eu estou falando de pelo menos 8 semanas. Eu ainda vou voltar aqui para lançar um desafio de 8 semanas meditando comigo, onde de semana em semana eu vou te dar uma nova meditação guiada até que você não precise mais que eu te guie. E eu quero os relatos dessas pessoas, desse desafio aqui comigo. Não vai ser agora, não é o projeto de agora, mas um outro projeto eu vou voltar aqui para fazer isso. E a gente vai comentar muito do que aconteceu. Constância, antes que você acorde hoje, eu já mandei lá no grupo do Telegram um áudio com a meditação guiada, onde você vai simplesmente acompanhar os meus comandos e fazer o que eu estou direcionando que você faça. E você vai fazer isso durante muitos dias, até que eu te dê outra meditação guiada, ok? Meus queridos, muito obrigado por hoje. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu estou aqui precisando relaxar, mas tenho muita coisa para fazer. Eu tenho várias novidades que eu queria contar para vocês aqui, mas eu não posso ainda, porque tem a hora certa. Aprender a esperar a hora certa é muito importante. Deus abençoe vocês. Obrigado, Aline. Anjo enviado por Deus é o Rainer, minha mãe, meu pai, meus irmãos, é minha família, são os meus amigos. São os amigos que me ajudariam a esconder um corpo caso eu viesse matar alguém. Olha que são muitos. Anjos enviados por Deus são vocês que estão aqui comigo todos os dias, me fazendo aprender cada dia mais por ensinar um pouquinho a mais para vocês. A minha vida é essa. E acredite, existe um motivo que eu também não sei qual e talvez não vá saber de você estar aqui comigo hoje. Eu vou fazer melhor. Além da live 1 e da live 8, eu vou disponibilizar essa live aqui para que você envie para alguém junto com a meditação, ok? Mas a promessa é que amanhã, se você acorde, a meditação esteja lá. Um beijo no seu coração. Vem logo para o grupo de Telegram, se você não está lá ainda. Alguém que está aqui não está no grupo de Telegram, pelo amor de Deus. Será que eu vou ter que dizer isso mais de 103.200 vezes? Para que você baixe o Telegram, para que você venha para o Telegram. Não é
um aplicativo de conversação igual ao WhatsApp. Quando a gente for conversar, vai ser no WhatsApp. Vai ser um aplicativo que eu vou mandar muitos conteúdos para vocês. Principalmente, gente, quando a gente entrar na ciência da felicidade, vocês vão falar assim, meu Deus. Muitas vezes você vai pensar, eu estava certo. Muitas vezes você vai pensar, eu estava errada. Muitas vezes você vai pensar, faz sentido, vou buscar isso. E faltam 16 dias para eu medir com você o quanto nós conseguimos melhorar a minha e a sua vida. Um beijo no coração. Se vocês não param de subir coração, eu fico sem graça de desligar aqui com os corações subindo. Um beijo do coração e, por favor, meus queridos, me ajudem a chamar outras pessoas que não estão na live ainda aqui para a live para dividir isso com a gente. A gente não merece esse compartilhamento de ideias sozinho. Existem mais gente precisando estar aqui com a gente. Um beijo no coração, que é o beijo que eu mando. Fiquem com Deus. Um abraço cheio de coração subindo. E eu vou desligando. O print! Jesus amado, olha a minha cabeça. O ganhador do DVD de ontem já está no Telegram. Eu esqueci o nome dele, porque minha cabeça é essa aí. Mas ainda bem que ela lembra o que ela tem que lembrar. Mas o ganhador do DVD de ontem tá aqui, ó, já postei no grupo. Foi o Marcos.jca. Ele falou simplesmente, puxa as rédeas do controle do seu pensamento. É a charada, ok? E nesse momento amanhã eu vou contar pra vocês que caderninho é esse aqui, ó. Dá o print aí, vai. Print. Ok? Print. Tô sem botox, ó. Tá tudo bem. Então, eu não estou conseguindo acessar as lives antigas. É porque eu não postei ainda, tá? Litonelli. Eu não postei ainda. Eu não enviei. Eu tive um problema aqui de luz de internet. Ontem meu computador não abriu o programa Premiere para que eu pudesse dar uma editadinha na live, cortar o comecinho, o final, colocar o meu arroba ali para poder enviar para vocês. Mas eu vou fazer isso quão logo seja necessário. Mas a minha prioridade 1 agora é, antes que você acorde, a meditação guiada lá no Telegram. Tá bom? Postem lá que amanhã eu vou sortear também. Sortear não, né? Vou escolher também uma frase a que mais mexer comigo no momento que eu ler, para ganhar aqui o nosso DVD do especial da Fórmula Mágica de Sucesso, uma palestra assistida por mais de 1 milhão de pessoas numa gravação de especial maravilhoso, que eu não vou dar spoiler não. E a gente se vê lá. Corações da live já terminar. Mice Freitas, um beijo do coração. Eu queria mandar coração para vocês aqui também, mas eu não consigo. Mas aí o meu coração. Um beijo. Agora eu fui. Tchau.